no final da reunião na semana passada, conversando com um irmão, ele falou até de uma maneira bem entusiasmada. Ele achou eu vou falar em minhas palavras, ele achou impressionante eu ter pegado esse versículo de Romanos e não ter falado nada com relação a Romanos. Eu fiquei pensando depois, né? É uma especialidade nossa. Mas claro, assim, aí foi o que eu comentei com ele, que pelo menos dentro da meditação que eu tenho feito, né, do que eu tenho considerado, eu acho e achei importante tocar nos temas que eu toquei na semana passada, e eu quero, no dia de hoje, eu quero voltar então, né, para Romanos e me ater mais a mensagem desse texto. Então, só para aqueles, então, Claudinei e Júlia, né, estão aqui conosco. Essa assembleia aqui, nós temos estudado já há quase uma década o livro de Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos. E na semana passada, o texto que nós lemos, né, o versículo que nós consideramos, é o versículo 25 do capítulo 15. Então, nesse versículo, Paulo, ele registra ali, né, ele escreve, quando ele envia essa carta aos Romanos, que ele estava naquela situação, ele estava indo para Jerusalém a serviço dos santos. Então, de maneira muito rápida, né, o que eu procurei trazer para os irmãos é justamente o que movia Paulo a Jerusalém, né, o que o levava ali era um objetivo que ele tinha, e dentro disso, todos nós temos os nossos objetivos, todos nós temos os nossos planos enquanto vivemos aqui nessa terra, nos nossos cotidianos. E um perigo que existe, né, e eu fiquei um tempo aí com os irmãos ali no capítulo 6 de Mateus, porque um perigo que existe são as coisas corriqueiras, as coisas cotidianas, as coisas lícitas, elas se tornarem o nosso tesouro, e então a nossa vida, ela correr, né, e ela ser direcionada e vivida em função dessas coisas que em princípio são lícitas, mas que por uma falta de visão nossa, né, ou uma visão tentando conciliar um serviço ao Senhor e um serviço a outras coisas, a gente muitas vezes se atém a essas coisas e vive de uma maneira a investir nossa energia, nosso tempo, nossa agenda nessas outras coisas, e elas se tornam, então, ídolos para nós. E no final até desse capítulo 6, né, o Senhor Jesus, ele falando ali aos discípulos, no versículo 31, ele então faz essa pergunta, né, por que vocês, ou na verdade ele fala, né, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque é os gentios que procuram todas essas coisas. E isso também tem que ser algo muito claro para a gente, que, de novo, né, aqui são coisas lícitas, a comida, a bebida, estão relacionadas aí ao sustento, a vestimenta, relacionada a esse abrigo, a essa proteção. E essas coisas lícitas, se chega em um determinado momento em que nós nos inquietamos, né, nós ficamos ansiosos, nós perdemos a paz por causa dessas coisas, então nós fazemos o que os gentios fazem. Quando o Senhor Jesus, ele fala aqui que os gentios, eles procuram essas coisas. Então, se nós procuramos essas coisas, se nós entendemos que a nossa paz e a nossa segurança, elas estarão nessas coisas, então o nosso caminho, o nosso caminhar, o nosso andar, ele vai ser em direção a essas coisas, procurando essas coisas e talvez entendendo que são essas coisas que vão nos trazer satisfação e contentamento. Só que o Senhor Jesus, ele faz essa afirmação que a gente precisa ter uma segurança nela também, quando ele fala que o nosso Pai Celestial, na continuação aqui do texto, ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Aquilo que é lícito, aquilo que é cotidiano, o nosso Pai, irmãos, o nosso Pai que está nos céus, ele sabe que nós necessitamos de tudo. Ele sabe do que realmente nós necessitamos. E uma vez que ele sabe disso,
E uma vez nós sabendo que Ele tem ciência sobre isso, nós não precisamos nos inquietar por causa dessas coisas. E aí na continuação, e talvez linkando com esse texto, né, ou com esse versículo de onde está o nosso tesouro, né, estará o nosso coração. E aí é o que precisa ser o nosso tesouro realmente, quando no versículo 33 aqui do capítulo 6, o Senhor Jesus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, né? Então tudo que foi mencionado, tudo que são coisas das nossas necessidades, elas vão ser acrescentadas. O nosso Pai, Ele vai nos dando à medida que nós tivermos necessidade e à medida que Ele entender que nós precisamos delas. Isso precisa ser muito, muito sólido nos nossos corações. Nós precisamos entender isso com muita clareza, para nós não sermos cativados aí pelas coisas do mundo e não permitirmos que essas coisas lícitas, essas coisas corriqueiras, elas tirem o nosso foco do reino de Deus e coloquem o nosso foco nas coisas dessa terra. E dois capítulos antes, né, quando aqui no capítulo 4 o Senhor Jesus ele é tentado pelo diabo, ali 2 pontos, eles são pontos que eu mencionei com os irmãos, porque quando ali fala que Jesus ele ficou 40 dias jejuando e ele teve fome, então a primeira situação ali é o diabo falando: ó, então, se você é o Filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pão. E se nós olhamos a situação de uma maneira muito, muito rasa, a gente vai entender que não, se uma pessoa ela está passando fome, é lícito que ela coma. Só que por trás disso, ou muito mais a fundo disso, existia uma outra situação ali, né? Então, a questão da tentação não é só porque o Senhor ele estava ali com fome e aí para saciar aquela fome física, então o diabo estava dando uma boa ideia para ele transformar, ou dizer às pedras para elas se transformarem em pão. Isso está relacionado com essas coisas que a princípio são lícitas e que nós corremos o risco de pensar que essas coisas lícitas elas nos sustentam. Então, quando o Senhor Jesus responde para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ali no original, ali dá uma ideia de sustentação. Então, quando fala não apenas sobre o pão viverá o homem, mas sobre toda palavra que procede da boca de Deus. Essa era a tentação ali do diabo, com relação ao Senhor. Julgar ali para o Senhor Jesus que a vida dele, a vida do Senhor Jesus aqui nessa terra, dependia daquele sustento físico, dependia de saciar as necessidades físicas. E o Senhor Jesus, com muita sabedoria que lhe cabia, ele fala ao diabo, né, e ele faz esse contraponto ao diabo de que o nosso sustento ele não é fundamentado nas coisas materiais e nas coisas terrenas, mas o nosso verdadeiro sustento ele é do nosso maná celestial, do nosso maná espiritual, do alimento que o próprio Senhor ele nos dá através da sua palavra. Esse é o nosso sustento. É disso que realmente nós precisamos, irmãos. Então é isso que nós primeiramente precisamos buscar. No terceiro ponto ali, ainda nessa situação da tentação, também qual que é a situação ali? É o diabo, ele levando o Senhor ali para o alto ali, e ele mostrando, né? E ele fala: ó, então aqui estão todos os reinos dessa terra e toda a glória deles. E você pode ter tudo isso se você prostrado me adorar. E nós também passamos por esse grande desafio em que muitas vezes nós tentamos fazer alguma negociação com Satanás ou com os ídolos, em que eu posso ter, mas para eu ter, eu preciso fazer alguma coisa. Eu posso ter isso, mas para eu ter isso, uma coisa vai ser exigida. Lá em Mateus 16, quando o Senhor Jesus, aos seus discípulos, ele está falando com respeito a segui-lo, né? Então, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nessa situação ali tem uma expressão que ela vai também se referir a isso.
quando o Senhor Jesus ele faz essa pergunta: que dará o homem em troca da sua alma? E essa é uma das tentações que nos passam ao longo das nossas vidas, irmãos, porque coisas nos são oferecidas, coisas materiais como coisas não materiais, como, sei lá, um emprego, uma posição social, coisas elas vão sendo oferecidas, só que talvez de uma maneira muito imatura e numa visão muito terrena, nós não conseguimos perceber que para adquirirmos essas coisas, nós precisaremos pagar um preço no sentido de ceder algo para esse mundo mesmo. E esse mundo vai exigir algo de nós. Então, que o Senhor ele nos livre de nós trocarmos a nossa alma pelas coisas materiais desse mundo. Mas que nós permitamos que a nossa alma ela seja mortificada e permitamos que a vida de Cristo ela se manifeste em nós e que as coisas espirituais elas se manifestem nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aí talvez já fazendo caminhando em direção ali a Romanos, no sentido do que eu gostaria de trazer aos irmãos, e dentro disso que eu trouxe também para os irmãos, dessa necessidade, dessa visão correta, dessa visão focada no Senhor, né? Dessa visão não focada em duas coisas, não termos uma vida dúbia, uma vida que tenta servir a dois senhores. E nós podemos pegar o exemplo de Paulo, porque Paulo, nós vemos dentro de tudo aquilo que foi registrado sobre ele, que ele foi um homem, obviamente usado por Deus, e um homem, obviamente, tratado pelo Senhor. E como que Paulo ele tinha muito claro qual que era a missão dele nessa terra, o motivo pelo qual ele foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. E Paulo ali no capítulo 26 de Atos, ele está diante do rei Agripa, e ele vai então fazer a sua defesa, o seu discurso diante do rei Agripa. Ele coloca, ele relata como que foi esse encontro dele com o Senhor Jesus. Os irmãos, esse relato, ele é colocado ali em Atos capítulo 9, e Paulo ele faz essa declaração que nós já citamos aqui, e é um texto que ele, vez ou outra, nós passamos por ele, outros irmãos passam por ele, quando ali no versículo 19, ele fala para o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Por isso, irmãos, nós precisamos comprar colírios para os nossos olhos, como o Senhor ele encoraja ali a igreja em Laodiceia. Nós precisamos ter as nossas vistas desembaçadas. Nós precisamos ter o nosso foco muito claro. E nós precisamos entender qual que é a visão celestial. E um dos aspectos que eu colocaria nessa visão celestial, também já mencionamos isso aqui no próprio capítulo, no versículo 14, ele vai fazendo esse relato desse encontro dele com o Senhor Jesus, de Paulo com o Senhor Jesus, quando ele fala que ele estava ali com as cartas, indo para Damasco para perseguir as igrejas. Então ele perseguiu os cristãos, e no meio ali do caminho, então o Senhor Jesus ele aparece a Saulo ali na época, o nome Saulo, ele aparece a ele. E Saulo, e aqui nesse texto é usada essa expressão, uma luz mais, então ao meio-dia uma luz mais forte do que o sol aparece a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse é um ponto, irmãos, que nós precisamos ter muito claro com respeito a talvez um dos aspectos dessa visão celestial. Entendermos que Cristo ele tem um corpo, que a igreja é o corpo dele, e que o nosso viver, ele precisa ser um viver servindo ao cabeça, mas como consequência de um serviço ao cabeça, é um serviço aos irmãos. E aqui talvez seja o ponto que eu começo a entrar, fazendo esse link com Romanos, porque, irmãos, aí
é uma parábola que o Senhor ele coloca lá em Lucas, no capítulo 12, porque ali no final do final do capítulo, e é interessante que é justamente esse capítulo 12, ele vai trazer muito ali do que o capítulo 6 de Mateus traz, mas ali no final do capítulo 12, Jesus, ele fala de um mordomo, né, que o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. E qual que é o grande desafio que nós temos nos dias de hoje, irmãos? É entendermos que não tem como nós servirmos ao Senhor, servirmos a Deus de uma maneira individual. Não tem como nós pensarmos que nós servimos ao Senhor de uma maneira solitária, de uma maneira egoísta, sem considerar que nós estamos inseridos em um corpo, sem considerar que nós somos membros uns dos outros, sem considerar que como membros uns dos outros nós precisamos funcionar em prol do corpo, nós precisamos funcionar no sentido de fazer bem ao corpo, e para eu fazer bem ao corpo, né, para esse corpo ele funcionar de uma maneira correta, eu preciso funcionar de uma maneira correta. Eu preciso enxergar aos meus irmãos, eu preciso enxergar vocês, irmãos, como meus irmãos e entender que eu tenho esse dever, esse chamado de sustentar a vocês também. Assim como os irmãos também têm esse dever e chamado de me sustentar, de nós nos abençoarmos, de nós nos edificarmos, de nós nos estimularmos ao amor, de nós nos estimularmos às boas obras. Nós temos esse chamamento, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo dEle. Então nós não podemos e não devemos pensar que eu vou servir ao Senhor pensando somente em mim de uma maneira individual, tendo uma agenda voltada só para mim, tendo decisões voltadas somente para mim, sem perceber que o que eu tomo como decisão no meu cotidiano, há decisões que elas vão impactar minha família, há decisões que elas vão impactar os irmãos. E o Senhor, Ele precisa nos ajudar com respeito a isso. E Paulo, ele não foi tomado de surpresa, né, quando o Senhor, o chamou, porque de uma maneira muito clara também, acredito que o Senhor mostrou para Paulo, talvez já lá no início, qual que era o objetivo e o propósito do Senhor para com Paulo. Só voltando aqui nesse versículo, nesse capítulo 12, para só não perder essa meada, né? É que, então, dentro desse propósito, desse chamamento que nós temos de cuidarmos sim uns dos outros, aqui também o Senhor, Ele faz essa advertência quando esse servo aqui nessa parábola, ele acha ali ou ele considera que o Senhor dele está demorando muito para retornar, e aí então ele começa a dizer, né, meu Senhor, ele tarda em vir, então em função disso eu passo a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. E esse é um sinal nosso no sentido de como nós temos tido a expectativa com respeito ao próprio retorno do nosso Senhor Jesus e qual tem sido a nossa visão com respeito à igreja, porque se nós permitirmos que essas coisas lícitas que também são citadas aqui, né, o comer, o beber, e aqui até fala desse exagero, né, que é o embriagar-se, então é alguém que bebe a bebida alcoólica em demasia. Então quando nós nos envolvemos com o mundo de uma maneira muito, muito profunda, a gente começa a ficar enredado com as coisas deste mundo. Um sinal que que será, né, mostrado, que será visto, é o nosso desleixo e a nossa falta de cuidado com os nossos irmãos. Então, a partir do momento que a minha vida ela é orientada pelo meu trabalho, e os compromissos relativos ao meu trabalho é isso que define a minha agenda, invariavelmente e consequentemente, o meu cuidado com os irmãos será colocado de lado. O meu serviço aos irmãos será colocado de lado. Então, aqui é usada uma expressão muito forte, né, porque fala que esse servo ele começa a espancar. Aí tem, se não me engano, em outro texto fala de espancar os conservos. Mas a gente começa
é usada essa expressão de espancar os criados e as criadas. Irmãos, que o Senhor nos livre de nós nos relaxarmos e sermos desleixados com respeito ao propósito que o Senhor tem para nós na vida de igreja, a ponto de sermos cativados pelas coisas do mundo e nessa falta de cuidado nós causarmos mal e prejudicarmos aos nossos irmãos. Voltando lá em Atos, quando Paulo está lá em Mileto e ele chama os presbíteros de Éfeso, então na conversa ali com os presbíteros de Éfeso, no versículo 22, Paulo ele fala ali para os presbíteros que ele estava constrangido no espírito porque ele ia para Jerusalém, não sabia exatamente o que aconteceria ali, mas uma coisa ele tinha certeza, que o Espírito Santo ele assegurava, né, ele era certo que Paulo, de cidade em cidade, esperariam ali nessas cidades cadeias e tribulações. E não sei os irmãos, mas talvez se eu sei que um caminho, mesmo em serviço ao Senhor, ele vai me levar para uma situação de aperto, uma situação de perseguição, de tribulação, talvez eu pense algumas vezes se eu vou. Falei, será que eu vou? O Espírito está me assegurando que eu vou passar por essas situações. O Espírito está me assegurando que eu vou passar por perseguições. O Espírito, trazendo para o nosso contexto, ele está me assegurando que se eu ter uma vida real de igreja, que eu vou ficar bem desconfortável, que a minha agenda ela não vai ser a minha agenda ou a agenda voltada para mim, ela não vai ter muito espaço, porque eu vou ter que ter uma agenda voltada para os irmãos, uma agenda para servir aos irmãos. Mas Paulo, talvez não, com certeza, o que o ajudou a tomar uma decisão certa de ir para Jerusalém e de não hesitar nisso, é pela perspectiva que ele tinha, porque na continuação, no versículo 24, ele fala, eu não considero em nada a vida preciosa para mim mesmo, contanto, né? Então ele tinha muito claro o propósito dele, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Entende, irmãos, por que eu fui lá em Mateus? Porque se nós não temos essa visão celestial, se nós não temos o nosso foco voltado para o Senhor, se as nossas coordenadas não estão em direção ao Senhor, nós não vamos entender que nós temos a necessidade de completar uma carreira e um chamamento para o qual nós fomos chamados. Então, quando Paulo ele fala que ele vai ali para Jerusalém, ele fala que ele vai para Jerusalém para servir aos santos. Ele não estava indo ali com uma agenda dele, ele não estava indo ali para fazer um trabalho secular, para divertir. Ele estava indo ali a Jerusalém com um propósito muito claro, que era de servir aos santos. E não é só essa a situação de Paulo, né? A gente tem essa situação aqui, mas a gente vê como exemplo que várias outras situações Paulo passou. Mas como ele tinha esse foco no Senhor Jesus e em servir ao Senhor Jesus, e ele tinha muita clareza de qual que era o chamamento dele, qual que era o propósito do Senhor para a vida dele nessa terra, então essas outras coisas elas que passaram com eles, elas não foram suficientes para tirá-los desse trilho, para tirá-los desse caminho. Então, quando a gente vai ali em 2 Coríntios, ali no capítulo 11, nos versículos 23 a 29, Paulo relata ali várias situações, né, de trabalhos, de prisões, de açoites. Aí ele menciona, né, 5 vezes eu fui açoitado, uma quarentena menos 1, perigos de morte, fustigado com vara 3 vezes, apedrejado, por naufrágio ele passou 3 vezes, perigos de rios, de salteadores, entre patrícios, entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, frio, nudez. Mas, irmãos, olha por tudo que Paulo passou. É possível uma pessoa passar por todas essas situações e não desistir ou perseverar, né? Não desistir de continuar
num caminho que ele entende sendo certo, se ele não entender e não ter clareza qual que é o propósito dele, para que ele foi chamado, para que ele foi inserido dentro de um corpo, dentro de uma família? Se Paulo ele tivesse uma visão ali não muito clara, ele possivelmente duvidaria, ele não entenderia e muito possivelmente ele fala, não, eu acho que essas coisas, na verdade, elas são sinais para que eu estou tomando um caminho errado e deixa eu ir para um outro caminho aqui, onde eu não vou passar por situações tais como essas. Só que, e também isso é muito, muito bonito, porque no final dessa colocação, no versículo ali 28, Paulo ele fala, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Então, uma coisa pesava ali no coração de Paulo diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, que sejamos imitadores de Paulo, assim como ele foi imitador de Cristo. Paulo não estava preocupado se ele ia ter vestimenta, se ele ia ter comida, ele não estava preocupado se quando ele entrasse ali no navio, se ele chegaria no destino. Paulo se preocupava com o cuidado com as igrejas. Era um irmão que tinha o coração para os demais irmãos. Era um membro que tinha um coração e uma agenda para os demais membros. E a gente vive tempos bem difíceis, tempos que eles nos convidam para um outro caminho, para uma outra direção, como Paulo relata a Timóteo, né? Então, que os últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, homens que seriam egoístas, homens que fariam tudo. Esses homens amantes de si mesmos, eles fazem tudo em prol deles. Então, tudo que eu faço pensando em mim. Se alguma coisa ela vai ser desconfortável para mim, ou se vai trazer prejuízo para mim, eu não vou fazer. E esse é o espírito e a característica dos homens nos últimos dias. Mas nós temos e somos convidados a ter um coração completamente longe disso, e um coração completamente ao contrário disso. Um coração que ama ao outro, um coração que se importa com o outro, um coração que cuida um do outro. E dentro disso, né, Paulo, ali em Filipenses 3, ele fala, né, de prosseguir a carreira. Ele fala que ele perseguia, né, ele ia em busca ali do prêmio da soberana vocação. E ali, no capítulo 3, ele também, talvez fazendo esse contraponto daquilo que da maneira como ele vivia, ele faz um contraponto ali que, ali a partir do versículo 17, ele faz esse encorajamento, né? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E por que eles são inimigos da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí é isso que eu tenho tentado trazer para os irmãos, porque é claro que nós vamos trabalhar, é claro que nós vamos comprar sustento para o nosso corpo, claro que nós vamos nos vestir, mas qual é a nossa principal preocupação? A nossa vida está orientada a quê? Será que nós entendemos, como Paulo aqui no versículo 20 fala, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E se nós não aguardamos o nosso Senhor Jesus, se nós não entendemos que a nossa pátria, ela não está aqui nessa terra, que aqui é um período de passagem pelo qual nós estamos, 50, 60, 70, 80 anos, não sabemos, mas se nós entendermos que independente dos anos, dos dias, os quais o Senhor ele vai nos conceder aqui nessa terra, nós precisamos sempre viver com essa perspectiva da nossa pátria celestial,
com essa perspectiva de aguardar o nosso Senhor, que virá dos céus, que virá de cima, a nossa vida vai ser diferente. A nossa vida vai ser uma vida vivida não para nós mesmos, mas vivida para o Senhor. E uma vez vivida para o Senhor Ele nos manda nós servirmos os nossos irmãos. E esse é o mesmo sentido ali quando o escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele fala daqueles que eles morreram aguardando, sem ter obtido as promessas, né, mas eles confessavam que eles eram estrangeiros e peregrinos, que eles manifestavam, então é um sinal externo, eles manifestavam procurar uma pátria, eles aspiravam uma pátria superior, uma pátria celestial. E muitas vezes nós não conseguimos manifestar isso, porque no nosso interior isso não é real. E aí nós não vamos conseguir manifestar isso. Que o Senhor nos ajude a termos essa perspectiva celestial, essa perspectiva espiritual. E que o Senhor Ele nos ajude a termos essa vida, uma vida em prol dos irmãos, uma vida que cuida dos irmãos. E tem um texto que ele, ao mesmo tempo, ele é um texto que vai nos chamar bastante atenção, né? Que ele vai ser um alerta para nós, mas também, nesse mesmo texto, a gente pode ter um encorajamento com respeito a ele, porque ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, primeiro ali no versículo 7, né? Ou no versículo 6, pegando o contexto, Paulo ele fala que ele já estava sendo oferecido por libação, que o tempo de partida dele já era chegado, que ele já tinha combatido o bom combate, já tinha completado a carreira, guardado a fé. E no versículo, ali a partir do versículo 9, ele vai falar, né, a Timóteo, procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Mais um sinal, irmãos, de que o nosso distanciamento com respeito aos irmãos, com respeito a essa vida de igreja, isso é um sinal de uma vida que ama esse mundo, que ama as coisas desse mundo. Então, não vai ter jeito. Se o meu amor ele é depositado, se meu coração ele é colocado no presente século, eu vou abandonar os irmãos. E se nós olhamos, por exemplo, ali no final da Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 14, dentro ali das saudações, o nome de Demas ele é citado. Então, saúdo-vos também, Demas. Também, quando Paulo ele escreve a Filemon, no versículo 24, ele chama ou se refere a Demas como cooperador dele, junto com outros, como Lucas, ele fala, meus cooperadores. Mas, irmãos, se em algum momento nós tirarmos os olhos do Senhor, não importa o que nós fizemos, não importa se nós já cooperamos, já ajudamos os irmãos, mas se em algum momento os nossos olhos se desviarem, se em algum momento nós amarmos esse mundo, nós vamos abandonar os irmãos. E na continuação, no versículo 11, Paulo fala que somente Lucas está com ele, e ele fala para Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Os irmãos lembram de Marcos? Os irmãos lembram qual situação que havia sido registrado ali de Paulo com Marcos? Quando nós vamos lá em Atos, no capítulo 13, no versículos ali 5 e versículo 13, ali é dito que Barnabé e Paulo, eles tinham a João, né, que era João Marcos, é o mesmo que se refere aqui, tinha a Marcos como auxiliar deles. E ali no versículo 13 é citado que João Marcos, ele se aparta ali de Barnabé e de Saulo, ele volta para Jerusalém. E no capítulo 15 de Atos, também é registrado que houve em um determinado momento, então Paulo e Barnabé, eles caminhavam juntos, eles serviam juntos, mas houve um determinado momento que João Marcos foi o causador, eu vou colocar dessa maneira, da dissensão entre eles. Ali, porque Barnabé ele queria levar a João Marcos para esse trabalho que eles fariam, e Paulo ele não achava justo, porque
João Marcos tinha abandonado eles, João Marcos tinha se afastado deles. Então é registrado, é relatado que entre Barnabé e Paulo houve tal desavença que eles se separaram. Então eles passaram a ter serviços separados, ministérios separados. Mas chega aqui, talvez na última, a última carta, que é registrada de Paulo, Paulo fala: traze-me Marcos, porque ele me é útil. Ele me é útil. Irmãos, sejamos úteis para o ministério de Deus. Sejamos úteis uns aos outros. Irmãos, tenhamos uma agenda em prol uns dos outros, irmãos. Que o Senhor nos livre do egoísmo. Que o Senhor nos livre de uma agenda para nós, de queremos ficar em nossas casas, não se preocupar com os irmãos, não se preocupar com aqueles que têm passado por necessidades, em termos o domingo e talvez a própria terça-feira, que é quando fazemos a nossa reunião de oração, apenas como mais um evento, mais uma atividade ao longo da nossa semana. E de novo, irmãos, a questão não é vir às reuniões. Se o irmão vem aqui todo domingo, isso pode não significar nada. Se o irmão participa de todas as reuniões de oração, isso pode não significar nada. A questão não são as reuniões, a questão são os nossos corações. Como que estão os nossos corações com relação ao Senhor? Como que estão os nossos corações com relação a nós? Qual tem sido o nosso cuidado uns com os outros? Que o Senhor Ele nos ajude e que nós nos apresentemos como instrumentos nas mãos dele, para que sejamos úteis para Ele. E eu tenho um livro, chama Panorama do Antigo Testamento, ou Panorama da Bíblia, Estudo Panorâmico da Bíblia. É um livro de uma irmã chamada Henrietta Mears, e na parte introdutória é o Billy Graham que ele faz a introdução, e ele cita, aí é um irmão, né? Então ele cita um outro irmão que, por quando o livro foi escrito, eu não sei se ele está vivo ainda ou não, mas chama William Lyon Phelps. Ele é ou foi professor, e presidente da Universidade de Yale, e Billy Graham atribui a ele uma citação que ela, desde a primeira vez que eu peguei esse livro, ela me ganhou o coração, porque então esse irmão, professor e presidente dessa universidade, ele fala que ele cria firmemente na educação universitária, tanto para homens como para mulheres, mas também creio que o conhecimento da Bíblia sem um curso universitário tem maior valor do que um curso universitário sem ela. E isso, de novo, mostra aonde que está o nosso coração, qual é a nossa perspectiva. Porque, irmãos, para ficar super claro aqui, eu acredito que nós temos que trabalhar. Nós temos que ter as nossas situações aqui nesse mundo. Então, se eu não trabalho, as contas elas vão chegando e essas contas precisam ser pagas. Então, eu acho, irmão, sim, que os seus filhos precisam estudar. Eu acho, sim, que os seus filhos precisam ter um trabalho quando atingirem maturidade para isso. Então, eu não encorajo ninguém a ter uma vida ou ir para um desequilíbrio de falar: não, filho, você não vai estudar mais nada que é relacionado a esse mundo. Você vai ficar aqui estudando só a Bíblia. Mas a questão, o ponto não é esse. O ponto é em que nós investimos mais. Porque também nós precisamos confessar que muitas vezes nós estamos muito mais preocupados se os nossos filhos eles terão uma carreira de sucesso, se os nossos filhos eles serão bons médicos, engenheiros, advogados, se eles vão ganhar muito dinheiro, do que preocupados se nossos filhos eles têm uma vida de santidade com o Senhor. Nós estamos muito mais preocupados se nosso filho, se eu pego lá o Matias, é normal. Então, se eu pego o Matias e falo: Matias, você vai decorar aqui a escalação do Cruzeiro. E é interessante porque, saindo do âmbito do futebol, mas a gente sabe tantos nomes, de atores, de filmes, de times de futebol e de atletas, mas temos uma dificuldade enorme de saber as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Nós temos tanta dificuldade, irmãos. E isso, sem condenar a questão de ver futebol, um ponto não é esse, mas é nós percebermos
que nós fazemos um investimento muito maior em coisas relacionadas a esse mundo do que em coisas espirituais. Então, não deveria ser normal, irmãos. Acho que talvez pela questão de memória mesmo não vai ser o meu caso, né? Mas se eu pegasse a escalação do Cruzeiro de 2003, de 2004, de 2005, de 2006, e eu tenho uma dificuldade enorme para lembrar quem foram os primeiros discípulos que Jesus chamou. Isso não é normal, irmãos. Para nós não é normal. Que o Senhor Ele nos dê discernimento para nós sabermos como lidar com as coisas do mundo. Porque o que eu quero dizer para os irmãos, e aí é o que Paulo ele fala também aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, quando ele fala que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, esse envolver, esse estar entrelaçado, enredado com as coisas do mundo, a ponto de atrapalhar o propósito dele. Então, nenhum soldado ele vai ficar envolvido com as coisas com outras coisas, senão atingir e satisfazer o propósito daquele que o arregimentou. Aí, dentro dessa mesma linha, né, e aí também só para ficar muito claro, aí é o que Paulo ele fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele está naquele contexto de casamento, e ele fala ali, né, e aí a gente precisa perceber isso, porque ele fala a partir do versículo 29, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia, irmãos. Então ele vai falar, os que compram como se eles nada possuíssem, os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem. E no final ali, o objetivo de Paulo, né, e isso também precisa ser encorajador para nós, isso precisa nos ajudar nas nossas decisões, porque o ponto é esse, a gente pode sim usar do mundo, mas como se nós não usássemos dele. A gente pode sim ter coisas, comprar coisas, mas como se nós não a possuíssemos. Paulo fala aqui de um desprendimento. Paulo fala aqui que não são essas coisas que vão me prender, ou não são essas coisas que vão elas que vão me dizer como que eu vou decidir. Não é isso. Então essas coisas elas não podem ser usadas nesse ponto. E aí no versículo 35, Paulo fala que, olha, eu não quero e eu não pretendo enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Nós deveríamos nos consagrar desimpedidamente ao Senhor. E nós deveríamos perceber que quando nós nos envolvemos com as coisas deste mundo de uma maneira profunda, quando nós compramos as coisas e temos os bens, as posses, e nós não nos desprendemos delas, nós precisamos entender e saber que essas coisas vão nos impedir de nos consagrar desimpedidamente ao Senhor. Essa expressão de proximidade do fim também é usada por Pedro, no primeiro capítulo, na primeira epístola dele, quando ali no capítulo 4, versículo 7, ele fala que o fim está próximo, e ele encoraja, tenham amor intenso uns para com os outros, sirvam uns aos outros, e ele vai falar, aquele que serve na força que Deus supre, porque um erro nosso, então, acabar a reunião aqui, os irmãos irem para suas casas, nós irmos para as nossas casas, com esse propósito, não, eu vou, a partir de hoje, servir aos irmãos, eu vou me dedicar mais aos irmãos, eu vou todos os dias ligar para 5 irmãos, eu vou toda semana visitar 3 irmãos, mas se nós fizermos isso na nossa força, o nosso serviço ele vai sucumbir, o nosso serviço ele não vai chegar ao fim. Por isso se nós servimos, nós precisamos servir na força que Deus supre, com os braços do Senhor e não com os nossos próprios braços, irmãos. E já caminhando aqui para o final, porque dentro desses investimentos que muitos de nós já fizemos, então a gente vai ajuntando coisas,
E o Senhor, Ele também, ali no capítulo 13 de Mateus, naquelas 7 parábolas, Ele tem ali um par de parábolas quando Ele fala ali no versículo 44, que o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, e fala que então um homem, ele achando esse tesouro, ele esconde, e aí ele vende tudo o que tem, e ele compra aquele campo. E também fala que o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que ela negocia e procura boas pérolas, e quando ele acha uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem para possuir essa pérola de grande valor. Então ele compra. E nós também já passamos, né, por essa, quando falamos aí sobre avareza, outros irmãos passaram, né, sobre essa situação do jovem rico, né, que ele se aproxima do Senhor e ele pergunta ao Senhor: Senhor, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor então fala com ele sobre os mandamentos. E ele replica ao Senhor, né, eu já tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, mas o Senhor, ele então faz esse checkmate ali ao jovem, quando ele fala: mas tá, só uma coisa te falta. Vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Tesouro no céu. Tesouro no campo, a pérola de grande valor. Nós precisamos saber o que tem sido o nosso tesouro, irmãos, para que a nossa vida ela seja guiada numa direção correta. E aí eu não sei se os irmãos perceberam, né, se atentaram, mas tanto nesse texto relacionado ao tesouro que foi achado no campo, como também nessa menção sobre essa pérola de grande valor, e aqui com respeito ao jovem rico, uma expressão ela é usada em todos esses textos que nós lemos, quando é falado de vender tudo o que tem, e isso diz respeito a uma vida de renúncia. Vende tudo o que tem, se desapega, renuncia tudo, renuncia tudo. Renuncia tudo. E esse jovem rico, ele, ali em Marcos é falado que ele sai, ele fica contrariado, ele fica contrariado e ele retira-se triste. E ali o evangelista, ele fala o motivo dessa tristeza desse jovem rico, porque fala que é porque ele possuía muitas propriedades. E se nós não quisermos, irmãos, abrir mão das coisas que nós conquistamos nessa terra, das coisas que eu tanto lutei, que eu tanto batalhei, nós não vamos poder servir ao Senhor, porque também já passamos por essa passagem ali em Lucas 14, quando nesse contexto de discipulado, Jesus ele fala e usa a parábola daquele que vai construir uma torre e ele precisa calcular bem, fala daquele rei que vai sair uma guerra e ele precisa calcular bem. E no final ali no versículo 33, o Senhor Jesus ele é muito claro quando ele fala: quem quer vir após mim, ou quem quer ser meu discípulo, né, e não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não adianta, irmãos, não adianta eu e você querer seguir ao Senhor, querer ser discípulo dele, mas nós não renunciarmos às nossas coisas essas que nos atrapalham a servi-lo e a servir aos nossos irmãos. Não adianta, não tentem servir a dois senhores, não tentemos servir a dois senhores, não tentemos servir ao Senhor e a Mamon, ao Senhor e ao sexo, ao Senhor e à pornografia, ao Senhor e ao trabalho, ao Senhor e à nossa família, ao Senhor e à nossa esposa, e ao Senhor e aos nossos filhos. Irmãos, tudo que é lícito pode se tornar ídolo para nós, que não sejam nem os próprios irmãos, que também pode acontecer isso, né? Então a gente chega a uma conclusão tal que o importante é servir aos irmãos, e os irmãos eles passam a ser ídolos para nós. Mas, irmãos, tudo como consequência de serviço ao Senhor. E também um texto que ele é um texto muito bonito, quando ali em Marcos capítulo 14, em João fala que essa mulher ela é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, e aqui em Marcos capítulo 14, fala que, então Jesus em Betânia, então se aproxima uma mulher com um vaso de alabastro cheio de nardo puro, né, um perfume preciosíssimo, e Maria, então ela quebra esse nardo,
ela quebra esse vaso de alabastro, ela derrama esse perfume na cabeça do Senhor Jesus. E no versículo 4 aqui, é usada essa expressão que alguns eles ficam indignados e ele fala: para que esse desperdício? Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Nós vemos, acho que é em João, que pelo menos um dos que é relatado ali, que faz esse questionamento ao Senhor é Judas Iscariotes. E aqui tem 2 pontos, né, irmãos? Então, ali fala que Judas, ele faz ou dá essa sugestão ao Senhor: não, ele tinha que pegar esse perfume e vender e dar aos pobres. Mas fala que é porque ele, na verdade, disse isso porque ele tinha a bolsa e ele tomava o que era colocado ali na bolsa de dinheiro para ele. E se o nosso coração não for um coração de consagração ao Senhor, o nosso pensamento, ainda que externamente possa parecer ser para os nossos irmãos, ser para ajudar alguém, mas se qualquer serviço nosso for para que nós saiamos beneficiados deles, irmãos, nós não estamos servindo ao Senhor. E por outro lado, nós temos aqui Maria, e tentando fazer essa ligação, né? Porque quando fala aqui dos mais de 300 denários, então até dei uma olhada rápida hoje, na questão do ano judaico, e aí o ano judaico tem de 350 e poucos dias até 380 e poucos dias, tem alguma variação, mas eu acho que a gente pode pegar, né? Quando a gente fala do denário aqui, e esse denário ser o trabalho de um dia, então todos os nossos dias, tudo que nós ajuntarmos, né, tudo que nós acumularmos, ou todo o trabalho que nós fizermos, ele precisa ser para a glória do Senhor. Ele precisa ser usado para nós derramarmos sobre o Senhor. Então, não é para a gente. E a gente pode olhar determinadas pessoas e usar essa expressão, né, porque eu acho que é o Watchmani, eu não lembro, eu não sei se é no livro A Vida que Vence, mas eu já li isso há muito tempo. E eu acho que é ele que relata que depois que ele tinha terminado a faculdade, ele encontra com o professor dele. Nessa época que ele encontra com o professor dele, o Watchmani já estava servindo ao Senhor, né? Estava sem um trabalho secular, e o professor dele pergunta o que ele estava fazendo, né? Como que estava a vida dele. Ele então fala com esse professor dele sobre essa situação em que ele estava vivendo, servindo ao Senhor. E parece que o professor dele ficou bem desapontado, porque ele tinha bastante potencial. E esse pode ser o olhar do mundo com respeito a nós. Pode ser que nós tenhamos potencial, pode ser que nós sejamos extremamente inteligentes e nós não usemos isso para as coisas do mundo, mas para as coisas do Senhor. E isso para o mundo vai ser um desperdício, mas não importa, irmãos. Não importa se o mundo vê os nossos serviços ou o nosso potencial como desperdício, sendo desperdiçado, mas contanto que nós nos consagremos diante dos pés do Senhor, contanto que nós usemos tudo aquilo que precisamos reconhecer, Ele mesmo tem nos dado, e nós usemos para Ele mesmo, não vai ser um desperdício, vai ter valor eterno, e a eternidade é que importa. E Paulo, ele teve essa situação, né? Quando ela também, em Atos, no capítulo 18, fala que ele encontra com Priscila, com Áquila, e que eles eram do mesmo ofício, eles faziam tendas, e no versículo 5 fala que Paulo se entregou totalmente à palavra. Que isso também seja um encorajamento para cada um de nós, para mim e para cada um de vocês, irmãos. Que nós nos entreguemos totalmente ao ministério ao qual o Senhor tem chamado. Ministérios diferentes, funções diferentes, somos membros diferentes, com cada um com a sua função, cada um de nós tem um chamado diante do Senhor, mas que não seja o nosso trabalho, não seja essas coisas seculares que nos impida de nos entregarmos completamente ao Senhor. Claro que aqui, no contexto ali de Atos, fala ali vai falar de Paulo, ele não mais trabalhando, né, como tendeiro, não sei como é que fala, mas ele estando exclusivamente ali nesse serviço ao Senhor. Mas cada um de nós, e aí não é o meu encorajamento, e isso não vai acontecer, irmãos, não vai acontecer aqui de todos dessa Assembleia não terem seus trabalhos seculares e só servirem ao Senhor de maneira exclusiva no tempo, né, nesse sentido de não ter um trabalho secular. Isso não vai acontecer.
não se enganem, mas a questão não é se eu tenho um trabalho secular ou não, mas é se na situação em que nós estamos, nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor. E também aí, como último encorajamento, eu leio um versículo que Paulo ele fala a Timóteo na sua primeira carta, também no capítulo 4, no versículo 7, porque se por um lado nós podemos ter essa vida e esse coração focados na coisa desse mundo e muito motivados com as coisas desse mundo e fazendo muito esforço para conquistar as coisas desse mundo, Paulo, ele vai falar a Timóteo, ali no final do versículo 7 do capítulo 4, exercita-te pessoalmente na piedade, exercita-te. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. No versículo 10, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. E no versículo 14, que também sirva para nós, que não nos façamos negligente para com o dom que há em nós, com o dom que o Senhor tem colocado em nós. E sabemos, irmãos, que o dom que o Senhor tem nos dado é para ser usado na igreja, é para ser usado para abençoar e edificar os irmãos. Então, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, nós vamos ter essa escolha de seguirmos um caminho e um esforço muito humano, muito terreno, muito preocupado com as coisas desse mundo e buscando essas coisas em primeiro lugar e tendo essas coisas como prioridade nas nossas vidas, mas também temos um caminho de buscar primeiramente o reino de Deus, de entender que a nossa vida ela precisa estar fundamentada sobre a palavra de Deus e sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, que é a rocha eterna. E se nós precisamos desejar alguma coisa, que sejamos ali como o salmista no capítulo 27, quando no versículo 4 ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E esse uma coisa não é um artigo, é uma quantidade, então é numeral. Eu peço ao Senhor uma só coisa, que eu possa habitar todos os dias, morar todos os dias na sua casa. Que esse seja o nosso desejo. Se for para buscar alguma coisa, eu recomendo isso aos irmãos. Busquemos e procuremos uma só coisa, que o nosso esforço, que a nossa energia, ela seja colocada em função de uma coisa, de estarmos aos pés do Senhor, de estarmos diante dEle todos os dias, nos consagrando a Ele. E até aproveitando o que o Pablo compartilhou dentro desse, o Deus que ao mesmo tempo ele vai ser o Deus do sim, Ele é o Deus do não, em coisas que não nos cabem, em coisas que nós não temos necessidade. E quando nós vamos lá em Lucas no capítulo 11, no versículo 5, a gente cita bastante esse texto quando estamos em reunião de oração. E a gente pode usar de uma maneira muito errada essa expressão quando fala ali: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí, o nosso Pai, como sendo esse Pai cuidadoso, e aí o Senhor Jesus ele vai usar essa figura, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Tenhamos essa segurança, que aquilo que é necessário para nós, o nosso Pai vai nos dar. Também tenhamos, irmãos, essa segurança de que se nós pedirmos para o nosso Pai uma pedra, Ele vai nos dar pão. Se nós pedirmos para o nosso Pai uma cobra, Ele vai nos dar peixe. Se nós pedirmos para o nosso Pai um escorpião, Ele vai nos dar um ovo. Porque
Versículo 13, né? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, uma coisa podem pedir sem medo de que o Senhor, Ele fala, dele rejeitar, dele falar não. Se cada um de nós, todos nós, pedirmos ao Senhor o Espírito Santo, Ele vai dar a nós o Espírito Santo. A questão é se nós queremos isso. A questão é se nós buscamos isso. Irmãos, o Senhor, Ele vai nos dar o Espírito Santo. Outra coisa é que o Senhor, Ele vai nos dar com certeza se nós pedirmos. E aí é Tiago capítulo 1, versículo 5. Então, se nós necessitamos sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e nada impropera, né? E Ele não vai resistir em nos dar sabedoria. Então, são coisas que se nós pedirmos, Ele vai ser o Deus do sim. Nesse sentido, nesse contexto. Ele vai falar sim para nós. Você quer o Espírito Santo? Sim, vou te dar o Espírito Santo. Você precisa de sabedoria? Sim, eu vou te dar sabedoria, vou te dar sabedoria celestial, a sabedoria que vem do alto, porque você vai precisar dela. E que, fechando, que os nossos olhos eles não estejam nas coisas desse mundo, e que a nossa busca não esteja relacionada às coisas terrenas, mas às coisas espirituais, buscando a pessoa do Senhor, buscando aquilo que vem dEle, sabendo, irmãos, com muita segurança que Ele vai nos dar o que necessitamos. Então a gente não precisa se enredar com coisas que vão nos atrapalhar a servi-lo e a servir aos irmãos. Que o Senhor Ele nos ajude nesse sentido. Só como um encorajamento, para nós finalizarmos, quero convidar os irmãos a cantarmos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cantarmos esse cântico porque eu acredito que ele é um resumo daquilo que eu quis trazer para os irmãos. E que o Senhor Ele nos abençoe.